Não existe nada que a gente não direcione o nosso tempo que não gere um resultado. Para tudo que você direciona seu tempo, gera um resultado. Se você direcionar o seu tempo, por exemplo, para treinar futebol, por mais que você não seja jogador, daqui a um tempo você vai estar jogando melhor do que todos os seus vizinhos. Já parou para pensar nisso? Por quê? Para onde vai seu tempo, ali estará seus resultados. Qual a diferença do maior pianista do mundo para alguém que não toca piano? É que o maior pianista do mundo gastou o tempo treinando todos os dias, ensaiando todos os dias, estudando todos os dias, e quem não toca não fez isso. Ou seja, onde está o teu tempo estão os seus resultados. Então tem pessoas que são tão incoerentes, repete bem alto comigo, incoerentes. Não, mais alto, incoerentes. Porque um dos maiores inimigos do nosso futuro é a incoerência. A gente quer uma coisa e faz outra. E um dos maiores inimigos do nosso futuro, do nosso destino, é a incoerência. Ou seja, queremos ser bem-sucedidos, mas não investimos tempo nisso. Queremos pregar a palavra, mas nunca investimos tempos para ler a palavra. Queremos ter uma família feliz, mas não investimos tempo na família. Ou seja, naquilo que a gente não gasta tempo, a gente não tem resultado. Mas seja no que for, positivo ou negativo, onde você investe seu tempo, ali estão os seus frutos. Então é claro que eu tenho um chamado divino para comunicar a palavra. Porém, se eu não tivesse investido tempo para aprender a me comunicar, aprender a palavra do Senhor, se eu não tivesse investido tempo nesse projeto, eu não estaria aqui hoje. A primeira pergunta que eu quero deixar é: para onde está indo o seu tempo? Porque se você não percebeu, o tempo é a moeda mais valiosa do mundo. Se você perder dinheiro, vocês aqui têm um euro, e o euro é valorizado em outras nações, mas se você perder o euro, você trabalha e conquista de novo. Agora, se você perder tempo, não dá para você ir numa casa de câmbio e falar: desculpa, senhora, eu perdi muito tempo da minha vida, pode me vender, por favor, 10 anos? Nenhuma hora, nenhum minuto você consegue comprar, porque o tempo é a moeda mais valiosa do mundo. Quando ele vai para o ralo, quando ele vai embora, não volta mais. Dinheiro você recupera, empresa você recupera, negócios você recupera, tempo é irrecuperável. E existem pessoas que, por não terem ideia da moeda tão valiosa que está no seu bolso agora, o tempo vale mais do que dinheiro, vale mais do que tantas coisas. Pessoas investem deliberadamente o seu tempo para não chegarem, ou para chegarem a lugar nenhum. Perdem seu tempo em discussões, perdem seu tempo vendo coisas na TV que nunca vão te levar a lugar nenhum. Tem gente que passa a semana toda vendo novelas, aí chega domingo na igreja e fala: gente, tá frio o culto hoje, não estou sentindo a presença de Deus. Passou a semana toda falando mal do vizinho, brigando com o outro, gastando seu tempo em programas de TV que não tem nada a ver. Quer chegar na igreja, quer sentir Deus. Incoerência. Você quer uma coisa e faz outra. Eu quero tanto ser rico. Esses dias um jovem chegou para mim e falou: eu queria tanto ser rico, ora por mim para eu ser rico. Eu falei: eu não sou burro, eu não sou ignorante. Você acha que porque eu vou orar por você, você vai ficar rico? E quem nunca recebeu uma oração e é rico? Você acha que é a oração que vai te fazer rico? Você quer ser rico? Quero. O que você está fazendo hoje para ser rico amanhã? Eu tenho um sonho. Não. Para onde está indo o seu tempo hoje para gerar recurso para amanhã? E Deus é tão justo, repete bem alto: Deus é justo. Mais alto: Deus é justo. Deus é tão justo que negros, brancos, portugueses e brasileiros, hindus, islâmicos ou evangélicos, todos
têm a mesma moeda à disposição, o tempo. O homem mais poderoso do mundo tem as mesmas 24 horas que você tem. Você não tem desculpa mais. Tudo que você precisa, você pode conquistar com a moeda chamada tempo. E para onde você direcionar seu tempo, ali estarão seus frutos. Quer uma família melhor? Tempo. Quer um ministério maior? Tempo. Quer aprender, quer pregar a palavra? Tempo. Quer ser melhor profissionalmente? Tempo. Para onde você direciona seu tempo, ali estarão os seus frutos e o seu legado. O que é o legado? Que as pessoas vão lembrar de você. O que você vai deixar nas pessoas. Herança é o que você deixa para alguém. Legado é o que você deixa em alguém. E aquilo que você vai deixar nas pessoas vai ser deixado pelo quanto você investiu do seu tempo. Então saiba que você ter vindo aqui hoje já está mudando completamente o teu futuro, o teu destino. E para melhor. Porque você, se não estivesse aqui, teu tempo estaria indo embora de qualquer jeito. Mas hoje, você está direcionando seu tempo para a sabedoria, para a fé, para o amor, para o crescimento. E Deus vai honrar o seu tempo investido. Deus te trouxe até aqui hoje. Porque você vai começar a viver os melhores dias da tua caminhada nessa terra. Os melhores dias. Hoje eu quero falar um pouco sobre destino. Eu estou tendo um privilégio de lançar hoje o livro Descubra o Seu Destino, nosso novo livro. E esse livro ele veio não só através de uma revelação, mas através de anos tentando entender o meu futuro, para onde eu estava indo. É possível você descobrir onde você vai estar daqui a alguns anos? Claro. Primeira pergunta, você está gastando seu tempo em que hoje? Eu te digo onde você vai estar daqui a 10 anos. Quem são seus amigos hoje? Eu te digo onde você vai estar daqui a 10 anos. Sobre amigos, existia um filho do rei, maior rei de Israel, Davi. O nome desse filho era Amnon ou Amon. Amnon tinha um desejo impuro pela própria irmã. Não precisa levantar a mão, mas quem aqui já teve desejos impuros? Não levanta a mão. Não existe diferença entre desejos. O dele era terrível, era pela própria irmã. Nem no mundo liberal, como nós temos hoje, as pessoas aceitam isso. Mas cada um teve ou tem o seu desejo impuro. E o de Amnon era pela própria irmã. Só que a Bíblia diz que vendo Amnon que era impossível ter Tamar, ficou doente. Ele desistiu e começou a ficar doente. Tinha Amnon um amigo. Quem era Amnon? Filho do rei. Quem é que é filho do rei? 1, 2, 3, 4 pessoas. Quem é filho do rei aqui? Amnon também era filho do rei. E tinha Amnon um amigo chamado Jonadab. Jonadab, vendo que Amnon estava doente, falou: o que está acontecendo com você? Você é filho do rei, você não pode estar doente assim. Ele falou assim: olha, eu tenho esse desejo impuro pela minha irmã. E Jonadab falou: faz o seguinte, finge que você está doente, se deita na sua cama, chama teu pai Davi, manda trazer Tamar para cozinhar algo na sua frente. E quando você estiver sozinho, você faz o que tem que fazer. Porque tem pessoas que, apesar de serem filhos do rei, andam com estrategistas do mal. Existem pessoas que têm acesso aos palácios, aos segredos divinos e reais, mas gastam seu tempo com pessoas que conseguem tirar o pior de você. Coisas que você não teria coragem de fazer, mas ela te mostra como fazer.
A Bíblia diz que Aminon não ia fazer porque lhe parecia impossível, até que um estrategista do mal estava bem perto dele, perto o suficiente para convencê-lo que dava para fazer. E o que ele faz? Toca na sua irmã. Uma tragédia acontece em Israel, um escândalo surge. A pergunta é: onde estava Jonadab quando tudo deu errado? Porque os estrategistas do mal, que a gente escolhe andar com eles ou não, desaparecem quando tudo dá errado. Eles desaparecem. Aminon morreu pela mão do próprio irmão. Uma tragédia instalada. Porque toda vez que o estrategista do mal sopra no teu ouvido e você acredita, a morte chega para você. Espiritual, emocional, financeira, física. E existem pessoas que, apesar de serem filhos do rei, decidiram ter amigos como Jonadab, investir tempo nesse tipo de amizade. Mas existem outros tipos de pessoa. Tinha um homem em Israel que morava numa cidade chamada Betânia. Seu nome era Lázaro. Quem já escutou falar em Lázaro? 5 pessoas. Quem já escutou o nome Lázaro aqui? Gente, eu vim do Brasil, pelo menos levanta a mão. Amém. Lázaro investiu em outro tipo de amizade. Lázaro nunca foi discípulo. Lázaro jamais recebeu o título de apóstolo, mas era amigo. Tem pessoas que estão atrás de um título, atrás de uma posição. Tem uns que querem ser amigo da pessoa certa, só isso. Quantas pessoas morrem por dia numa cidade? Vamos falar de uma cidade como Porto, que não é uma cidade tão grande. Quantas pessoas morrem por dia nessa cidade? 10? 50? 100? Quantas pessoas morrem por dia numa cidade como essa? Muitas pessoas. Numa cidade como a minha, São Paulo, morrem mais de 10 mil. Muitas pessoas também morreram no dia que Lázaro morreu. Mas só ele era amigo de quem sabia ressuscitar os mortos. Onde você investe seu tempo? Os amigos que você tem. Tudo isso vai construir nos teus próximos anos. Deus vai me usar. Daqui a 10 anos eu vou ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Vai nada. Pensamento positivo não serve no reino de Deus, não. Vai dar tudo certo, eu acredito, né? Não existe isso. Você vai ter que fazer alguma coisa para o futuro chegar. E tem muita gente daqui hoje que está preso no passado, está presa no passado. E apesar do passado estar aí na sua mente, o futuro está nas suas mãos. Existem sementes que estão nas suas mãos agora, que se você deixar cair, você vai criando o seu futuro. O futuro ele é construído pelaquilo que trabalhamos, pelaquilo que investimos o tempo, pelas pessoas que a gente se conecta. É por isso que eu tomo muito cuidado com quem eu almoço, com quem eu tomo café, com quem eu me reúno, porque eu não posso me dar ao luxo de andar com Jonadab. Eu preciso andar com pessoas que no dia mais escuro da minha vida vão falar: Lázaro, vem para fora. Você vai andar com pessoas que vão te tirar de dias escuros. Deus vai colocar pessoas do teu lado que vão te ajudar nas piores fases da tua vida. Porque da mesma forma que você já foi ferido por pessoas, Deus usa pessoas para nos curar também. Aprenda a lidar com pessoas, porque você vai ter que conviver com elas a vida toda. Coloque suas emoções no lugar, porque não tem jeito. Está feridinho, mas vai ter que conviver ainda assim. A vida é assim. Temos 7 bilhões de seres humanos para conviver nesse mundo. Eu vou fugir de Portugal. Vai para o Rio de Janeiro, para ver o que acontece contigo.
Existem pessoas que acham que se saírem do lugar físico, geográfico que estão, as coisas vão melhorar. Deixa eu te dar uma notícia. Se você não é abençoado em Portugal, você não vai ser abençoado em nenhum outro lugar, porque a bênção não está num país, a bênção está com a pessoa. Seja abençoado aonde você estiver e leve a bênção com você para onde você for. O nosso destino, o destino é algo místico. As pessoas ficam sempre pensando: como vai ser meu futuro? Para onde eu vou? O que Deus quer de mim no meu... o que Deus quer de você, eu sei, está na Bíblia. Eu tenho planos para vocês, Jeremias 29:11. São planos de bem e não de mal, de paz e não de guerra. Eu sei o que Deus quer para você. Deus quer te abençoar. Deus quer que você tenha uma vida de paz. Deus quer que você tenha uma vida de prosperidade, porque esses são os planos que Ele fez quando te criou. Nenhum pai tem um filho e faz planos: tomara que morra. Tem que sofrer mesmo para aprender. Algum pai, alguma mãe quer isso para o seu filho? Não. E mesmo que existisse, a Bíblia diz: se um pai natural não dá pedra no lugar de pão para o seu filho, imagina o Pai Celestial. E ainda que teu pai e tua mãe te abandone, eu, o Senhor, jamais te abandonarei. Então o Pai Celestial é perfeito. E Ele te vê como filho. E os planos que Ele fez para você são planos de bem, de paz, de prosperidade. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Quem tem filho aqui? Quem tem filho? Português gosta de fazer filho, hein? Todo mundo tem filho. Muitos filhos. Eu estou no 3,5. São 3 que já nasceram e um que está na barriga. Pode aplaudir, que eu soube antes de ontem. Porque, irmão, brasileiro é assim, não pode dar. Se a esposa deu mole, a gente faz um filho. As pessoas falam assim: mas como é que você teve tempo para fazer tanto filho e você viaja tanto? Eu falei: as conexões são muito longas nos aeroportos. E Deus tem dado força a esse servo. Amém. Só os brasileiros entenderam essa. Escute isso. Destino não é algo místico. Destino é para onde você vai quando descobre o teu propósito de hoje. Destino é onde você vai estar daqui a alguns anos. E o seu destino está planejado pelo seu Pai Celestial, mas não está determinado. Vocês que levantaram as mãos e falaram que têm filhos, quem aqui já fez planos para os seus filhos? Tomara que João seja um médico, que Joaquim, que é o nome do meu filho mais novo por enquanto, vai vir outros. Amém? Receba a palavra profética. Faço planos que Joaquim seja um grande pregador da palavra. Eu tenho vários planos. Mas você que já fez planos para os seus filhos, fazer planos para os filhos garante que eles vão acontecer? Sim ou não? Quem aqui já fez algum plano para o seu filho e tudo deu errado depois? Por quê? Porque por mais que nós façamos planos para os filhos, eles tomam decisões que mudam nossos planos. Isso quer dizer que Deus tem um lápis que escreve o seu destino, mas você tem a borracha das decisões. Isso mesmo. Depois de onde você está investindo o seu tempo, com quem você está andando, as suas decisões constroem ou desconstroem o plano divino para a sua vida, para o seu futuro. Repare isso, Sansão tinha um destino profético traçado, ou seja, tinha um plano divino sobre a vida dele. Juiz de Israel, nazireu, Deus falou com seus pais antes que ele nascesse: esse vai ser um libertador para Israel. Ele tinha um destino profético. Repete alto comigo: destino profético. Sabe o que é o destino profético? É quando Deus anuncia teu futuro antes de acontecer. Sansão tinha um destino profético. E a Bíblia diz em Juízes 14 que ele coloca os olhos nas filhas dos filisteus. Chega para o pai dele e fala: pai, traz aquela ali para mim, que eu quero me casar com aquela. E o pai fala para ele: Sansão, não tem tantas mulheres em Israel, por que você vai casar logo com a filha dos estrangeiros e dos inimigos? Sansão responde assim: pai,
ela é agradável aos meus olhos. Eu quero essa. E porque ele fez o que era agradável aos olhos, ele morreu cego anos depois. Quem vive pela concupiscência dos olhos fica cego. Quem bate o pé para falar eu quero, despreza o conselho do pai e da mãe, despreza o conselho dos seus mentores, dos seus pastores. Eu quero, ah, você quer? Morreu com os olhos vazados, furados, sendo bobo da corte no palácio do inimigo. Quem era ele? O juiz de Israel, nazireu por nascimento, escolhido por Deus para libertar aquele povo. Ué, mas se Deus colocou um destino em você, não vai acontecer? Vai. O de Sansão aconteceu. Aconteceu, claro. A Bíblia diz, o propósito de Deus para Sansão, capítulo 14, era que os filisteus caíssem pelas mãos de Sansão e que Israel fosse libertado da mão dos filisteus. No último dia da sua vida, diz a Bíblia, Sansão matou mais filisteus do que em toda a sua vida. Quando ele pede forças para Deus e derruba aquelas pilastras, aqueles pilares que sustentavam o palácio, ele mata todos os filisteus que estavam ali dentro, os reis, os poderosos. E o que Deus falou acontece. Ué, então nossas decisões não mudam o nosso destino? Muda o processo até o destino. Você não precisa morrer com os olhos vazados, humilhado, sendo bobo da corte. Você não precisa passar por humilhação financeira agora. Você não precisa ver seus filhos não querendo mais falar contigo. Ou seja, as suas decisões, onde você está investindo o seu tempo, os amigos que você vai escolhendo, vão alterando o seu processo. Vai ser mais difícil ou vai ser fácil? Você vai sofrer muito ou não vai sofrer? Você vai pagar as contas em dia ou vai estar sempre em dificuldade financeira? Isso depende das decisões que você vem tomando. Você já reparou que tudo que a gente tem de valor a gente coloca no seguro? Aqui tem seguro? Para carro, por exemplo? Tudo que a gente acha que é de valor a gente bota no seguro. Até seguro de vida tem, né? Porque tudo que a gente dá valor a gente coloca no seguro. Mas quem aqui já colocou o seu futuro no seguro? Tem como colocar. Tem. Está na Bíblia. Tem como colocar o seu destino no seguro, para que ele seja mais garantido. Jesus, o homem mais perfeito, a sabedoria de Deus encarnada, o Filho de Deus, Jesus, poucas horas antes de morrer, quando sentiu que estava chegando a hora, começou a ficar com medo, igual eu e você sentimos. Ficou num estágio avançado de depressão, que é a angústia. E ele ficou tão angustiado, a depressão foi tão aguda que ele começou a suar sangue. Por mais que você tenha sofrido muito na vida, eu aposto que você nunca suou sangue. E ele começou a suar sangue e ficou tão angustiado que falou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Sabe o que ele estava fazendo? Se eu puder escolher, eu quero desistir de ir para a cruz. Ou seja, eu sei que tem um plano para mim, eu sei que tem um destino profético para mim, mas se depender de mim, eu não vou passar por isso. É muito para mim. Contudo, vírgula, aqui entra o seguro. Como coloca o seu futuro no seguro? Contudo, não seja como eu quero. Porque o eu quero foi o que matou Sansão. O eu quero foi que destruiu muitos casamentos. Eu quero ser feliz, vou embora de casa. O eu quero é que matou muitos destinos proféticos. Ah, eu quero é começar o ministério, eu vou embora que é muito pequeno para mim essa igreja. Eu quero algo. O eu quero matou muitos destinos proféticos. O eu quero matou muitos ministérios. Então Jesus falou: contudo, não seja como eu quero, seja conforme a tua vontade. A vontade de Deus é o seguro do teu futuro. O teu futuro não está na mão de Deus. Ele pode ser entregue na mão de Deus através do livre-arbítrio, é diferente. Caso você escolha, decida colocar o teu futuro na mão de Deus, como Jesus falou: contudo não seja como eu quero. O que eu quero mesmo é sair de casa. O que eu quero é deixar esse país. O que eu quero é brigar com aquele irmão. O que eu quero, destrói o teu futuro.
Senhor, o que eu quero era discutir com ele, mas contudo não seja como eu quero, seja conforme a tua vontade. E Jesus alinha seu destino novamente, porque trocou o eu quero por seja conforme tu queres. Qual foi a última vez que você matou o teu eu quero? Falou, seja conforme tu queres, Senhor. O que eu queria mesmo era acertar ela. A irmã falando para outra irmã. Não aqui em Portugal, mas tem lugares que as irmãs querem bater em outras irmãs. Aí Deus já está falando. Ela está pensando que é a quem? A verdade é que nós estragamos o nosso futuro. A gente joga o nosso destino profético no lixo. Quando andamos com as pessoas erradas, quando investimos nosso tempo em algo que não está conectado com o futuro, quando somos incoerentes ou tomamos decisões erradas como Sansão, que sendo juiz não poderia dormir com prostitutas, que sendo nazireu não poderia estar dormindo no colo de Dalila. Você sempre vai cair na armadilha que você mesmo fez. Sansão caiu na armadilha que ele fez. Sabe qual é o pior de tudo? É que um dia os filisteus entraram para pegar Sansão, e a Bíblia diz, levantou-se Sansão para abater os filisteus. Sabe por quê? Ele estava acostumado a bater nos filisteus e tudo dá certo. Mas a Bíblia diz, o que Sansão não sabia é que o Espírito do Senhor já tinha saído dele. Tem gente que vai lutar da mesma forma que sempre lutou e nem percebe que o Espírito já saiu dele. São pessoas que acostumaram tanto com a religião, que acham que se fizer igualzinho fez antes vai dar certo. E naquele dia Sansão foi preso, vazaram seus olhos, o fizeram um homem cego, o prenderam e ele começou a virar bobo da corte. Bobo da corte se diz? Mas contigo não vai ser assim. Nem com teus filhos e os filhos dos teus filhos. Deus vai proteger o destino de toda a sua descendência. Deus vai blindar o futuro de toda a sua casa. Deus vai blindar toda a sua família. Os teus filhos, os teus netos que ainda nem nasceram vão ser protegidos e blindados pelo Senhor. Deus é um Deus que faz pacto com as gerações e não com um homem só. Quando Deus fez um pacto com Abraão, estava abençoando todas as famílias da terra. Quando Deus chama alguém, é pensando em todo mundo. Deus não te levantou para levantar você. Deus te levantou como levantou José, para alimentar uma geração inteira. Deus, quando te dá alguma coisa, Deus, quando te dá um destino profético, Deus, quando te mostra o futuro, não está pensando só em você, está pensando nos teus filhos, nos filhos dos teus filhos, está pensando em Portugal. Deus pensa em todo mundo através de você. E existem duas formas, presta atenção nisso. Eu li, eu estudei, eu pedi revelação a Deus. E só existem duas formas de você cumprir o seu destino, porque descobrir é uma coisa. Descobrir você tem que analisar com quem você está andando, você tem que analisar onde você está investindo o seu tempo. Tudo está muito bem explicado no livro. Você tem que descobrir, você tem que perceber se sua vida é coerente ou incoerente. É o que eu falei. A pessoa quer ser rica, mas não faz curso de inteligência financeira. Quer ser rica, mas não sabe nem investir. Quer ser rica, mas gasta mais do que ganha. E acha porque vai vir na igreja e vai pedir oração, vai ficar rico? Incoerente. A Bíblia diz, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu para os filhos do homem. A terra Ele botou na nossa mão para governar. Se você não está governando, que pena. Existem pessoas que estão fazendo isso. E quem não governa é governado. Quem não lidera é liderado. Você precisa escolher o lado que você quer estar. E depois de analisando, Senhor, eu descobri meu destino. Eu descobri para onde eu vou. Eu analisei os amigos que eu fazia.
onde eu investia meu tempo. Eu fui descobrindo que as minhas decisões e as minhas escolhas eram coerentes com o sonho que eu tinha para o futuro. Então eu comecei a entender o que Deus tinha para mim nos próximos 10, 20 anos. E quando você descobre o seu destino, é um dos maiores presentes que Deus pode te dar. Mas quando eu descobri, agora eu precisava viver, que é outro problema. Viver aquilo que você enxergou. O nome disso é fé. Ainda não aconteceu, mas você já pode ver. O que é fé? Fé é dar poder para algo ou alguém. Quando eu coloco fé nas palavras de uma pessoa, eu estou dando poder para aquelas palavras. Tem pessoas que acreditaram mais na palavra de uma pessoa que vive para criticar e para ferir do que na palavra de um profeta, na palavra do seu pastor, na palavra de Deus, que falou, não, você é vencedor. Não, você vai tocar nações. Eu lembro da primeira palavra profética que eu recebi. Estava numa conferência com 4, 5 mil pessoas, eu tinha mais ou menos 11, 12 anos de idade. Eu recebi outras quando eu era mais novo, mas assim, essa eu lembro bem claramente. E ele estava pregando um pastor americano lá no Brasil, eu morava no Rio de Janeiro nessa época, ele falou, você aí, de camisa vermelha. Eu falei, vem cá. E eu vim na frente e ele falou, o seu passaporte nunca vai ser trocado, por vencimento. Você sempre vai trocar o seu passaporte por falta de espaço. Eu já tive 6 ou 7 passaportes. Nunca troquei por vencimento. Ou seja, deu a data de vencer, tem que trocar. Não. Eu troco 2 anos antes, porque não tem mais espaço para carimbar. Mas só que nesse intervalo, entre a palavra profética e o cumprimento, muita gente fala assim, você não presta. Você não serve. Você não vai ser nada. Eu lembro que na minha sala eu era o único de pele escura. E as pessoas falam assim, preto não serve para nada. Eu sempre escutei isso. E aí surgiu 2 opções. Eu preciso escutar o que falaram sobre a minha vida, que eu vou ser um vencedor, que eu vou pregar o evangelho nas nações, que meu passaporte nunca vai vencer, porque eu vou trocar sempre antes. Eu preciso acreditar no que meu pai sempre profetizou, que eu seria um profeta para as nações. Eu preciso acreditar no que já falaram para mim, que eu seria um grande escritor, que meus livros estariam nos aeroportos. Eu recebi essa palavra antes de sonhar em escrever. Sonhar em escrever. Um profeta chegou, olha, se prepara porque você vai ver teus livros nos aeroportos. Semana passada eu estava em Miami, nos Estados Unidos. Entrei na livraria principal do aeroporto. Estavam meus livros expostos e uma senhora com meu livro na mão olhando. Eu falei, muito bom esse livro, hein? Porque na vida você vai ter 2 opções. Dar fé, ou seja, dar poder às palavras que lançam sobre você, boas ou ruins. Se você der poder às palavras dos profetas, você vai prosperar. Se você der poder à palavra dos críticos, dos invejosos, dos que te colocam para baixo, dos caluniadores, daqueles que querem te ver mal, você vai cair. Você precisa decidir para onde você vai direcionar a tua fé, para quais palavras você vai acreditar. E não pense que isso acontece só com você, não. Jesus, o perfeito, começou a fazer seus milagres, seus prodígios, ensinar. Os fariseus olharam para ele e falaram assim, isso aí ele faz por Beelzebu. Sabe o que é Beelzebu? Satanás, vermelhinho, chifrudo, vem do Benfica. Ou seja, ele... Foi o apóstolo que pediu para eu falar essa. Que ele é do Porto. Tô brincando, eu nem sei de futebol aqui, gente, pelo amor de Deus. Eu não torço para nenhum. Mas para vocês portugueses tem uma boa notícia. Na verdade, eu torço onde o Cristiano Ronaldo está jogando. Então, atualmente eu sou Juventus desde pequenininho. Escute isso.
Os fariseus falaram: esse aí faz o que faz por Beelzebu. Imagina se Jesus escutasse o que os fariseus era a alta classe religiosa da época. É como se fossem os pastores da época falando: isso aí faz pelo diabo, hein? Isso que ele está fazendo é do diabo. Se o que o apóstolo está fazendo, está achando que aqui, isso é coisa do diabo que ele está fazendo, é para se aparecer. Os fariseus falaram isso para Jesus. Mas quando ele estava no Rio Jordão sendo batizado, porque a Bíblia diz que ele foi batizado para ser exemplo em tudo, quando ele está saindo do Rio Jordão, vem uma voz do alto e diz: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Jesus preferiu acreditar na voz que vinha de cima do que na voz que vinha dos lados. Tem gente que dá mais valor à voz que vem do lado do que na voz que vem de cima, mas contigo não será assim. Você vai acreditar na voz que vem do alto. A voz que vem do alto é o que vai te guiar até o futuro. É o que vai blindar, proteger o teu destino. E estudando eu descobri que só tem dois caminhos de você viver o seu destino. Um é se você nascer numa família boa, escute bem isso, com pais equilibrados, financeiramente equilibrados, e eles te exporem a conhecimento, a muito conhecimento. Você lê bons livros desde criança, você estudar nas boas escolas, você ter mentores, mestres que vão te ensinar sabedoria. Então o conhecimento é uma das formas de você viver o seu destino. Eu tenho conhecimento para evitar incoerência, eu tenho conhecimento para escolher os bons amigos, eu tenho conhecimento para escolher Deus ao invés de Beelzebu, eu tenho conhecimento para acreditar nas palavras certas, o conhecimento. E tem a segunda parte, a segunda coisa, a dor. Salomão foi poupado da dor porque nasceu numa boa família. O pai era o pastor de Israel, o rei da nação. Foi exposto a muito conhecimento. Provérbios 4 diz que Davi mentoreava Salomão pequenininho pelos jardins do palácio. O conhecimento garantiu que Salomão se tornasse o homem mais rico e sábio que já existiu. O conhecimento garantiu ele viver o destino. Mas tem pessoas que não nasceram numa família boa, que os pais não tinham sabedoria para passar, não tinham finanças para pagar sabedoria, estudo, ensino. Então você tem a oportunidade de aprender com a dor da indiferença, a dor de faltar algo, a dor de perder alguém, a dor de ser frustrado numa situação, a dor de ver um sonho não realizado, a dor de uma perda física, a dor de uma perda emocional, a dor de uma humilhação, a dor de não ter o que comer. A dor te ensina, se você quiser aprender. Então as pessoas ou aprendem com o conhecimento ou aprendem com a dor. Jó, por exemplo, era um homem fiel a Deus. A Bíblia diz: um homem perfeito e íntegro. E ainda assim, o caminho dele para viver o destino foi a dor, não foi o conhecimento. Ah, mas eu sirvo muito a Deus. Se você não aprendeu com conhecimento, você vai ter que aprender com a dor. E se você não aprender com a dor, ela vai vir como um loop, vai ficar repetindo na sua vida, até você aprender. Tem gente que sofre uma vez e aprende, tem gente que fica a vida toda sofrendo, porque fica fugindo do problema, ao invés de matar Golias e virar logo capitão do exército de Israel. Tem gente que fica fugindo de Golias, ao invés de matar Golias. Problemas foram feitos para você matar no mesmo dia. Problemas foram feitos para você crescer e não para você diminuir. Jó não entrou na história porque era um homem rico. Jó não entrou na história porque era um homem santo que orava pelos seus filhos pela madrugada. A Bíblia diz que ele acordava pela madrugada para sacrificar pelos seus filhos. Vai que meus filhos erraram contra o Senhor. Era um homem íntegro, perfeito, mas ele não entrou na história por isso. Ele entrou na história porque superou, porque venceu as suas dores. As pessoas não se conectam com as suas vitórias. Se eu chegasse aqui contando minhas vitórias, gente, eu vim no meu jatinho, para a honra e glória do Senhor. Como vocês sabem, eu sou um best-seller mundial. Inclusive, acabei de gastar 2 milhões numa joia, que para a glória do Senhor dei para a minha esposa.
Vocês iam ficar pensando, é tudo brincadeira, tá, gente? Não, é só um exemplo. Mas eu recebo a palavra profética, que eu mesmo profetizei aqui. Escute isso. Vocês iam falar assim, gente, que cara estranho, contando vantagem. O pastor não deveria fazer isso. Eu estou contando uma vitória. Eu estou dando a honra para Deus, mas vocês não iam gostar. Agora, quando chega alguém falando, eu passei fome, eu perdi 4 filhos, meu Deus, que homem de Deus tremendo. Porque as pessoas se conectam com a dor, com a superação e não com a vitória. Deus te fez passar pelo que você passou para garantir o teu futuro, para garantir que pessoas escutem você, ou através do conhecimento ou através da dor. Se você não aprendeu nem com o conhecimento nem com a dor, não me cumprimente no final hoje. Mas existe uma classe de pessoas, essa classe de pessoas, apóstolo, eu chamo de pessoas extraordinárias. São as pessoas que Deus tem algo na vida delas. E como é que você reconhece que essa pessoa é extraordinária, que Deus tem algo na vida dela? É porque para essa pessoa, Deus permitiu que ele tivesse conhecimento e ainda passasse por dores ao mesmo tempo. Tem pessoas aqui que foram expostas a conhecimento, que estudaram, que tiveram pais que te mostraram o caminho, tiveram pastores que te ensinaram o evangelho, mas também passaram por dores. Se você não sabia disso, eu venho aqui para te dizer, você é um dos extraordinários, uma das extraordinárias. Quando Deus junta conhecimento com superação da dor, é porque Ele quer te levar direto para o cumprimento do seu destino profético. Jesus era um homem de muito conhecimento, mas teve que passar pela dor, porque Deus queria que ele fosse perfeito em tudo. Eu estudei, fiz mestrado nos Estados Unidos, doutorado. Meu pai e minha mãe sempre me botaram no caminho da sabedoria, são pastores, homens de Deus. Mas Deus decidiu me quebrar. Deus decidiu me passar por várias humilhações, por perdas irreparáveis. Eu lembro quando eu estava no meio da minha dor, no meio da minha quebra, abandonado, sozinho, os amigos desaparecem, todo mundo vai embora, você se sente a pior pessoa do mundo. Nessa época Deus falou assim, eu vou te tornar uma pessoa extraordinária. Eu falei, eu estou quebrado, Deus. Então, conhecimento com dor junto gera uma pessoa extraordinária. Prepara para o que eu vou fazer. Acreditem se quiser, todas as promessas, todas as palavras proféticas que desde pequeno eu recebia, só se cumpriram depois que conhecimento e dor se juntaram na minha vida. A dor não serve para nada se não for superada. Grave isso. Não é passar pela dor que te promove, é superar a dor que Deus te expôs. Quando eu superei a dor que Deus me expôs, eu escrevi meu primeiro livro. No meio dessa quebra, eu já tinha me conectado com pessoas como o Dr. Augusto Cury, que é o autor mais lido dos últimos 20 anos no Brasil. E ele falou, eu vou prefaciar o teu livro. Meu primeiro livro não tinha nem editora. Porque as pessoas que você anda definem seu destino. Onde você investiu o seu tempo define o seu destino. As suas decisões definem o seu destino. Conhecimento e dor definem o seu destino. Você precisa entender que tudo que Deus permitiu você viver tinha um propósito, tinha um motivo. Deus te trouxe até aqui para que todo quebra-cabeça seja montado. E você começa a entender, por isso Deus permitiu tal coisa. Foi para te levantar nessa geração e fazer com que você mude a vida de muita gente. José tinha conhecimento, senão não saberia administrar o Egito. Mas teve que passar pela sua dor. Sabe para quê? Porque se você não passar pela dor, você fica orgulhoso quando o conhecimento chega. Se você não passar pela dor, você acha que é alguém quando a honra divina chega na sua vida. Deus te levanta, você acha que é. José viu seus irmãos, os homens que o traíram. Pode descer aqui? O microfone pode descer? José viu seus irmãos, os homens que o traíram. Olhou para eles e falou, eu perdoo vocês. Eu vou deixar para lá. Mais do que isso, eu vou dar a melhor terra do Egito para vocês. Gente,
Claro, não foram vocês que me venderam para o Egito. Não, não. Deus que me enviou adiante de vós para que hoje eu fosse o sustento da terra. José sabia o porquê estava passando pelo que estava passando. Quando você não sabe o porquê está passando, você sofre mais. Quando você não entende o propósito da dor, você sucumbe diante dela. Quando você não aprende com a dor, você não vai a lugar nenhum. E sabe por que Deus enviou Jesus na terra? Para garantir o seu destino. Porque Ele sabia que você ia trancar no seu, ia se trancar no seu quarto e falar: eu estou sofrendo muito. Quem aqui já chorou no quarto sozinho? Falou: eu estou sofrendo. Todo mundo. Deus sabia que você ia se trancar no seu quarto e falar: eu estou sofrendo. Eu estou passando, eu estou sendo humilhado. E Jesus veio na terra para poder, nesse momento que você está chorando no seu quarto, falar assim: mais do que eu fui humilhado, eu sei como é. Mas é que eu estou sentindo muita dor. Mais do que cravos nas mãos e nos pés, eu sei como é essa dor. Mas é que eu fui traído, eu confiei na pessoa. Judas também me traiu. Eu sei como é. E quando você está no seu quarto chorando, não importa qual é a desculpa que você vai dar para Deus, Jesus vai se colocar do teu lado e vai falar: eu sei como é. Eu sei como é essa dor que você está sentindo. Eu sei o que você está passando. Eu vim na terra para viver tudo isso, para falar para você: eu sei como é. Eu estou desesperado, as pessoas que eu mais amo estão se afastando. Eu sei como é. Todo mundo me deixou quando eu estava na cruz. Ficou João ali olhando. Até Pedro, que era o mais afobado, foi embora. Eu sei como é ser abandonado. Na cruz eu falei: Pai, por que tu me abandonaste? Eli, Eli, lama sabachthani. Por quê? Eu fiz tudo certo, por que você me abandonou? Não é porque Deus queria abandonar Jesus, é porque Ele precisava passar pelo sentimento de abandono para falar para você: eu sei como é ser deixado para trás. Eu sei o que é ser abandonado. Eu sei o que as pessoas falaram que não vai dar certo. Eu sei como é. Não adianta se trancar no quarto e me dar uma desculpa. Eu vou continuar do seu lado dizendo: eu sei. Eu sei como é. Eu sei o que você está passando. Eu sei como é. E ainda assim eu vou continuar do seu lado todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estarei convosco todos os dias, todos os dias, todos os dias. No pior dia, no melhor dia, no dia que chega a boa notícia, no dia que chega a má notícia, todos os dias, até a consumação dos séculos, eu vou estar com vocês. Esse é o Jesus que veio à terra para blindar o nosso destino, para garantir que aquilo que Deus desenhou para a gente seja cumprido. Vai chegar um tempo que você vai confiar tanto em Deus, que nem mesmo a sua vontade vai prevalecer nas decisões. Você vai confiar na dele, vai jogar para ele, vai mandar ele decidir. Deus vai tomar o controle absoluto. Se você fica de pé, eu preciso profetizar sobre a tua